E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que cai muito no Enem, a Revolução de 30. Esse assunto cai muito e o que vem depois cai mais ainda, que é a Era Vargas. Bom, gente, eu decidi abrir esse assunto com a fala de um político da época que vocês provavelmente vão conhecer o parentesco. Chamava-se Lindolfo Collor. Sim, ele era o avô de Fernando Collor, que foi presidente aqui não faz muito tempo. Então, nesse discurso, o que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo, digamos assim, qual era a mensagem que ele queria transmitir? Ele estava querendo transmitir, mais ou menos, o sentimento da época, certo? Naquele período final da Primeira República, ou da República Oligárquica, ou da República Velha, como vocês quiserem, certo? Cada uma dessas denominações tem uma história, mas em termos de Enem, tanto faz. Bom, gente, então ele vai dizer o seguinte, preste atenção. Ele vai dizer aqui: nós somos uma espécie de república das moscas, intranquilos, agitados, zunindo frases, ocupamos toda a nossa vida no inquieto vai e vem, à procura das guloseimas que nos falam ao apetite, sem nos darmos cuidado dos perigos que enfrentamos a toda hora. Convencidos da nossa situação anormalmente privilegiada da natureza, deixamos que a vida nos transcorra num contínuo remijo de fantasia. O Fernando Collor teve a quem puxar e falar difícil. Mas já já vocês vão entender o que é que ele está dizendo. A nossa sorte não se conjuga com a sorte de quem quer que seja, contanto que tenhamos um pouco de açúcar, preste atenção, para deleite do paladar de nossas vaidades e muito espaço para esvoaçar nossa preguiça elegante. Nos damos por satisfeitos. O que ele estava querendo dizer aqui? Certo? Ele estava querendo dizer basicamente que os brasileiros em geral, né, que o sentimento dos brasileiros em geral, nesse período final da Primeira República, era de um marasmo político. Nada acontecia. Né? Estava tudo dominado pelo sistema político daquela época, da Primeira República. E que sistema era esse? Só relembrando, em poucas palavras, que a gente tinha na Primeira República, qual era a característica principal da Primeira República, se a gente falar em termos políticos? Né? Aquela velha política dos governadores, né? A República do Café com Leite, que era uma espécime de quê? De troca de favores políticos entre poucos grupos, certo? Políticos daquela época. Então a gente tem a política dos governadores, que era uma espécime de clientelismo entre grupos locais, que eram os coronéis, e o grupo central, que era o seu maior líder, o presidente da República da época, certo? E a República do Café com Leite, a gente tem o quê? Uma hegemonia política de grupos políticos de São Paulo e de Minas Gerais, não é verdade? Que eles faziam uma espécie de, digamos assim, cada um em uma vez, certo? Cada um trazia um representante e era o presidente da hora, certo? Então, voltando à fala do Lindolfo Collor, certo? Então, diante desse sistema, criou-se um marasmo na política brasileira, na sociedade brasileira. Isso quer dizer que esse sistema político não teve nenhuma contestação? Não. Teve contestações? Sim, principalmente nesse período final de 26 a 30, certo? A gente vai ter, nessa data de 26, certo? A transição do governo de Arthur Bernardes para Washington Luiz, certo? Em que esses dois presidentes vão passar por esse período muito difícil de crise, tanto política como econômica, da República Velha, ou da República Oligárquica, ou da Primeira República, tanto faz, certo? Então, em que caracterizava essa crise, basicamente? A gente vai ter, em primeiro lugar, politicamente falando, a gente vai ter o surgimento de alguns grupos políticos que vão começar a contestar a República de uma maneira definitiva, certo? A gente vai ter, por exemplo, o Partido Democrático, certo? O surgimento do Partido Democrático em 26, que vai começar a disputar eleições fora daquele sistema oligárquico, ou pelo menos alheio àquele sistema oligárquico dos grandes grupos políticos da Primeira República, certo? Então, um outro elemento que estava forte naquela época, né, era o movimento tenentista, certo? Que a gente vai ter algumas
alguns movimentos tenentistas explodindo no Brasil, claro que não foi só aquele dos 18 Fortes, certo? Houveram vários outros movimentos tenentistas, né? Houve a Coluna Prestes também, em 24, certo? Que vão contestar esse sistema político da Primeira República, né? Então a gente tem alguns grupos políticos ali que não estavam satisfeitos com o sistema político da República Oligárquica, certo? Ao lado disso, também temos um grupo econômico que não vai estar tão satisfeito assim com a preferência que a República Oligárquica dava ao setor agroexportador, certo? Então, que grupo político era esse? Era o grupo político dos primeiros empresários brasileiros, dos primeiros grandes industriais brasileiros. A gente vai ter na década de 20 o primeiro surto industrial brasileiro, certo? Que vai começar a ocupar a cena política também no Brasil nessa época, ok? Então, esse grupo dos industriais de São Paulo vai se aliar com os tenentistas e vai se aliar com esse pessoal do grupo democrático, do Partido Democrático, né? E vão começar a conspirar contra o governo de Washington Luiz, certo? Apesar de suas tentativas apesar de suas tentativas de limar a oposição, né? Com a lei acelerada, por exemplo, que admitia censura, que praticava perseguições políticas e coisas do tipo, certo? Bom, ao lado dessa contestação política por parte desses três grandes grupos, a gente também vai ter um período de grave crise econômica desse período do final da República Velha, onde o ápice, né, o ápice dessa crise econômica vai ser em 29, certo? A gente vai ter um Brasil agroexportador ainda, mas que vai começar, né, a gente vai ter um Brasil que vai começar a se inserir na economia global, certo? Na economia capitalista global, né? E os Estados Unidos, naquela época, representavam quase 50% da produção industrial da época, né? E também comprava muitos produtos brasileiros, certo? Como o Brasil naquela época vivia basicamente de café, a crise de 29 vai ser impactante para o Brasil, para a economia brasileira, porque ela vai impedir que o Brasil tomasse mais empréstimos, né? Porque os bancos dos Estados Unidos, os bancos ingleses, estavam todos falidos, né? Com a crise de 29, estavam falindo e não podiam emprestar mais dinheiro para as economias insurgentes, certo? Para as economias em desenvolvimento, que era o caso do Brasil, certo? Bom, e aí Washington Luiz, diante dessa crise econômica, ele vai tomar uma série de medidas, certo? Que vai desagradar ainda mais aqueles três grandes grupos, né? Que vão ser medidas de contenção do câmbio, que vão ser medidas de arroxo salarial, que vão ser medidas de controle estatal sobre a economia brasileira, certo? Então, Washington Luiz, quando viu que alguns grupos econômicos e alguns grupos políticos estavam se insurgindo contra o seu governo, ele vai tentar se apegar em alguma coisa, né? E onde é que ele se apegou? Ele se apegou basicamente na elite cafeeira que ainda sustentava o seu governo. Afinal de contas, essas medidas econômicas que ele tomou, de certa maneira, elas privilegiavam o setor cafeeiro. Por exemplo, controle do preço do café e coisas do tipo. Bom, gente, diante desse quadro de crise, a gente vai ter o ápice, né, da conspiração política daqueles grupos econômicos, principalmente quando há as eleições de 30. Certo? Nas eleições de 30, Washington Luiz decide privilegiar os grupos políticos de São Paulo, que era a única sustentação política dele, né? Que eram os representantes basicamente da elite cafeeira. Então, em vez de ele continuar a compartilhar o poder com os representantes de Minas Gerais, que no caso na época era Antônio Carlos de Andrada, certo? Ele decide privilegiar na eleição de 30 Júlio Prestes, que era o representante de São Paulo, certo? E isso vai agravar ainda mais
né, a insatisfação daqueles grupos políticos que já estavam insatisfeitos com a República Oligárquica, certo? Então, o que é que vai acontecer? Antônio Carlos de Andrade, diante dessa situação, ele vai apoiar a outra chapa, que era de um camarada muito conhecido no Brasil, o bom velhinho Getúlio Vargas. Getúlio Vargas como candidato a presidente e em sua vice, João Pessoa, da Paraíba. Certo? Bom, as eleições, Getúlio Vargas, a chapa de Getúlio Vargas perde. A gente sabe que naquele período, desde a República Velha, a gente sabe disso, dos estudos da República Velha, a gente sabe disso, que havia muitas fraudes, né? Havia o que a gente chama hoje de eleições a bico de pena, né? Então, havia muito voto fraudado, havia muita chicana, né, na política naquele momento. Então, Júlio Prestes sai vitorioso, mas sai completamente isolado, né? Porque ele era o representante isolado de São Paulo e os outros grupos políticos todos apoiaram Getúlio, certo? Então, Getúlio vai sair fortalecido, né, diante dessa derrota, apesar dessa derrota, certo? E ele vai tentar articular com o governo, certo? Uma transição. Até que acontece uma coisa que vai mudar, né, e que vai fazer com que a oposição, ela, digamos assim, se fortaleça ainda mais, né, diante dessa transição, que vai ser o assassinato de João Pessoa. Esse assassinato de João Pessoa, ele vai estar envolvido apenas com questões muito particulares, né, da Paraíba, não vai ter nenhuma, depois se descobriu que não houve nenhuma relação com o contexto nacional, certo? Mas a Aliança Liberal, que era liderada por Getúlio Vargas, Antônio Carlos de Andrade e vários outros, Oswaldo Aranha e vários outros, né, eles vão se aproveitar desse assassinato, né, de João Pessoa para transformá-lo em uma, digamos assim, em um palanque político, certo? E já que a Aliança Liberal estava aliada com alguns grupos militares, que eram os tenentes, eles vão depor o presidente Washington Luiz na época, certo? Depor o presidente da República da época, vai se formar uma junta militar na época, certo? E só depois Getúlio assume o governo, certo? Então a gente tem aí o contexto da Revolução de 30, certo? Diante dessa crise política e econômica, tá? E a gente tem, finalmente, o chamado governo, Getúlio assume, e finalmente a gente tem o chamado governo provisório de Getúlio. Né? Bom, gente, na próxima aula a gente vai começar a ver sobre a Era Vargas propriamente dita, certo? Que é um período mais longo, é um período mais complicado, mas é um período que é muito importante de ser estudado, porque é o que ele mais cai no Enem. Sempre cai uma questão no Enem a respeito da Era Vargas. Ok? É isso aí, galera. Valeu, até a próxima aula.